uma coisa prática, né? Uhum. Para quem está começando. A gente queria deixar então assim 3 passos, né, por onde começar a enfrentar esses medos, né? Qual seria o primeiro passo que você ia sugerir, Getúlio, se você tivesse que deixar um? Né, o primeiro passo para enfrentar o medo, eu acho que é você conhecer bem, estudar, né, e conhecer bem os processos e o método de consultoria que você vai usar e então confiar nesses métodos, né, confiar nesse processo. Um exemplo que a gente pode dar, imagina que se você tivesse que pular de paraquedas, né? Você nunca fez isso e você tem muito medo de altura, aí você vai ter medo, será que o paraquedas vai abrir? Esses medos todos são normais, Então, né? E são saudáveis. Imagina que se você nunca pulou de paraquedas, nunca e não sentir medo algum, alguma coisa pode estar errado com você, né? Porque você vai estar de frente de um perigo e você, até certo ponto, isso é saudável. E aí, nesse caso, eu falei em confiar no processo, né? O que você teria que fazer? Primeiro, conhecer um instrutor, né, de paraquedismo que pudesse te ensinar o que tem que ser feito, como é que funciona, qual é o processo, o que você tem que fazer na hora de pular de paraquedas, né? Eu não entendo desse assunto, mas eu imagino que seja assim, né? E aí a pessoa, depois de descobrir, entender como que faz, como que vai ser todo o processo, né, para pular de paraquedas, aí você vai confiando naquele método que você aprendeu, né, com aquele instrutor. Então ele te deu o passo a passo, você vai seguir aquele método confiando que vai dar certo. uhum, Se você desconfiar e achar, será que vai dar certo? Será que esse método é o melhor? Será que o paraquedas vai abrir mesmo como me falaram que ele abre? Aí você vai sair pro lado irracional e vai te paralisar e você não vai conseguir cumprir a tarefa que você quer. é verdade. Né? Para muitas dessas coisas assim que envolvem principalmente essas coisas que envolvem risco, como paraquedismo, alpinismo, até que envolve também ferramentas e processos, né, que demandam de muita precisão, é bem fácil visualizar como é importante você ter uma confiança no método, no processo, né, Getúlio? E na consultoria também não é É diferente. verdade. Né? Apesar do risco ser bem menor, não tem nem comparação, mas é importante também. Se você sabe o que você tem que fazer, sabe qual a informação que você tem que buscar do cliente, sabe quais são os passos que você tem que tomar dentro da consultoria, o que você tem que, na primeira reunião, o que você tem que fazer depois, como que é a execução da consultoria. Se você já tem todo aquele processo bem estudado e bem definido na sua cabeça, você já vai, mesmo que você não tenha muita experiência, você vai confiando naquele método, confiando naquele processo e com certeza você consegue dominar o medo, né? É verdade. Do desconhecido, né? Você já tira uma pressão enorme, né? Tira uma pressão enorme. Agora, se eu pudesse também acrescentar uma outra coisa, seria a experiência, né, Getúlio? Sim, Porque você já conhece o método, vamos dizer, você já aprendeu o método, mas aí você precisa ir praticando. Né? O mesmo exemplo que você deu, que foi o exemplo do paraquedismo, como o exemplo, por exemplo, da escola de aviação também, que é parecido. Você faz uma aula, você aprende a técnica de aviação, depois você tem horas de voo. Por quê? Porque você tem que ter horas de prática para você ter segurança também. Da sim. mesma forma que acontece com a aviação, que acontece com o mergulho também, o mergulhador tem horas de mergulho. Por quê? Porque aquelas ferramentas, aquelas técnicas e o método que você aprendeu, você vai colocando ele em prática no campo de batalha, vai exercitando, e isso vai te dando cada vez mais liberdade Exato. para resolver as coisas que vão acontecendo, porque aquela coisa do dia a dia você já meio que vai fazendo aquilo no piloto automático, né, Getúlio? É verdade. Então a experiência influi muito para você dominar o medo. É como um bombeiro e pessoas também que fazem coisas assim de que tem que ser sob pressão, as coisas do dia a dia, do método, elas já têm que estar automatizadas. Então, se você, vamos supor que parece que até que no caso da consultoria não se aplica, mas se você já domina bem as atividades do dia a dia, o método, né, a forma de execução do seu trabalho, quando você vai se expor a uma série de outros fatores que vão te gerar um certo estresse, que é o cliente diferente, o ambiente diferente, as coisas comuns já estão automatizadas. Então, a experiência, as horas de consultoria vão te ajudar muito. O quanto mais tempo você gastar praticando o método, praticando a consultoria em si,
vai te dando mais segurança também para executar o trabalho. Tanto é que a gente, quando fala de consultoria, a gente fala das horas de consultoria que a gente já executou. Não é à toa, né, que a gente se identifica assim. Você pode olhar que os consultores realmente falam em horas, porque isso ajuda a gente a ter uma ideia da prática, né, de cada um. Exato. Por isso que é importante você começar. E acho que o terceiro ponto que a gente podia elencar aqui para te ajudar a enfrentar o medo é ter ajuda, né? Ter ajuda de alguém. Você, de alguma forma, não tá sozinho, principalmente nas primeiras consultorias. E eu não estou falando assim de ir para o campo sozinho, que possivelmente você vai precisar ir para o campo sozinho, né? Se você é um autônomo, né? Mas eu estou dizendo de você ter uma referência, né? Alguém que vai poder, de alguma forma, te dar alguma orientação básica ou alguém que você possa recorrer em caso de ter dúvida, né? Em caso de não necessariamente, talvez um consultor experiente, mas alguém que tem experiência de vida, até para lidar com situações de relacionamento entre, por exemplo, cliente e consultor, relacionamento dentro da empresa cliente, né? Algum conflito que você possa ter que enfrentar dentro de uma empresa cliente. Então, se você tem alguém de referência com experiência de vida que possa te ensinar isso, é muito bom. É verdade. E também se você tiver ajuda de alguém técnico, né? Algum consultor mais experiente, né? Pode ser um colega. Pode ser um colega. Na verdade, é sempre bom, você pode até criar um banco de referência, o seu próprio Sim. banco, assim, colegas, amigos, colegas de profissão. Um mentor, alguém que você tenha uma referência que você possa recorrer em momentos que você não consegue resolver sozinho, né? Exatamente, para trocar uma ideia, para saber se já viu quando você encarar uma situação difícil que você não sabe como resolver. Isso tudo, principalmente no começo, ajuda muito, né, Getúlio? Ajuda muito. É muito bom. Então, acho que seriam esses 3 pontos, assim, no sentido de começar, né? Conhecer o método, confiar nele, né? Prática e experiência e ter referências, pessoas que podem te ajudar, né? Nesse começo. Exato, exato.